Eu sou a Carol, sou esposa de pastor, e a gente estava num encontro de esposas de pastor e a gente foi desafiada a dar um estudo bíblico naquele ano de 2022. Eu lembro de ter tirado uma foto dos estudos bíblicos e quando eu olhei para o estudo bíblico, eu pensei, para quem que eu vou dar estudo bíblico? Até parece, eu não tenho tempo, mas foi feita uma oração de dedicação naquele momento. E eu lembro de ter orado. Eu falei, Senhor, manda uma pessoa. Meu nome é Cristiane. Quando eu era adolescente, eu fui adventista. Me batizei depois de alguns estudos bíblicos que eu recebi no colégio, na matéria de religião. Me afastei e de lá para cá, da juventude até a fase adulta, eu procurei em outros caminhos encontrar aquilo que eu buscava. Em 2015 eu engravidei. Eu senti uma grande necessidade de voltar para Deus, porque eu queria que a minha filha aprendesse realmente a palavra de Deus. E conforme ela foi crescendo, eu senti uma vontade muito grande de colocá-la, quando ela tivesse idade para isso, no colégio adventista. Eu já tinha conhecido a Cris alguns anos antes, através da escola adventista. Deus me impressionou a convidar a Cris para estudar a Bíblia. Ela era mãe de uma amiguinha do Léo, da classe do Léo. Eu conheci a Carol e a gente ficou bem próxima. E a gente começou a falar sobre Deus. E um dia eu contei para ela que eu tinha o desejo e a vontade de voltar, mas que existiam algumas coisas que impediam. Depois de um tempo, a Carol me ligou e perguntou se eu gostaria de fazer um estudo bíblico. E eu um dia chamei ela e falei, Cris, você quer estudar a Bíblia? E parecia que ela já estava esperando eu fazer esse convite. Ela falou, claro que eu quero. E aí, alguns dias depois, a gente já estava se reunindo pelo Zoom para fazer os estudos bíblicos. Eu falava assim, Cris, você vai fazer uma página e aí na semana que vem a gente vai corrigir. E aí quando chegava na semana seguinte, ela tinha 3, 4, 5 lições feitas. Eu falava, calma, vai devagar, você tem que ir assimilando devagar as coisas. E a cada estudo, ela ia aceitando os apelos, ela ia aceitando os desafios e dava para ver que ela queria entregar a vida para Jesus. Já nas últimas lições, eu já sabia que todo final de estudo bíblico tem a pergunta se eu quero entregar minha vida para Jesus. E eu estava ansiosa por essa pergunta. E quando ela perguntou, eu falei, é claro que eu quero. Mas tinha as outras questões, como o meu relacionamento com o meu esposo, nós não éramos casados ainda. No dia do estudo do batismo, ela aceitou se batizar, mas ela falou, Carol, tem outras questões para resolver. Eu ainda não sou casada, eu já moro com uma pessoa, mas não estou casada ainda. Eu falei, Cris, devagar a gente vai resolvendo tudo. No dia 6 de agosto eu me casei no civil e no dia 7 de agosto eu me rebatizei. E quando eu levantei do tanque batismal, o meu olhar só foi para Deus, agradecendo. Eu me senti ali como se de fato Ele estivesse me perdoando e me trazendo de volta. Eu costumo dizer que a gente tem que cuidar com o que a gente ora, porque Deus responde além das nossas expectativas. Se a gente se entrega, mesmo a gente não vendo como, não vendo caminhos, Ele usa a gente para alcançar outras pessoas. E eu sei que Ele me usou para alcançar a Cris naquele momento, porque ela estava precisando. E aquela oração, pedindo alguém, Deus já tinha a resposta. Ele já sabia quem seria e Ele já sabia o resultado final. Então, se a gente se entrega, Ele responde e Ele usa a gente. Eu tinha muito desejo de que minha vida fosse usada para atingir outras mulheres. Então, eu acredito que estar aqui falando do que a Carol fez por mim já é o primeiro passo. E a missão não acaba aqui. Agora a gente tem orado pelo esposo da Cris e para Deus enviar novas pessoas para a nossa vida, para mim e para a da Cris, para a gente poder continuar passando o Evangelho para outras pessoas. Assim como eu fui desafiada aqui na Associação Paulista Leste, junto com as esposas de pastores, a dar um estudo bíblico, a gente pode, como cristão, todos os dias se colocar à disposição de Deus para alcançar outras pessoas também. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do curso de Liderança Feminina.
E vai ser fantástica essa aula. Caso você tenha perdido alguma, vai lá no site que todo o material está disponível para vocês. Vou deixar aqui a leitura, um trechozinho do livro Serviço Cristão, no capítulo 26, que diz assim, a certeza de êxito. E diz assim, o Senhor tem em seu grande plano um lugar para cada um. Ele não concede talentos que não sejam necessários. Ainda que o talento seja pequeno, Deus tem utilidade para ele e se esse talento for usado com fidelidade, executará exatamente a obra para a qual o Senhor o destinou. O verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não é o resultado do acaso, acidente ou destino. É a atuação da providência divina, a recompensa da fé e da prudência, da virtude e da perseverança. Qualidades mentais refinadas e uma moral elevada não se adquirem por acaso. Deus dá oportunidades. O sucesso depende de como as aproveitamos. Queridas, aproveitem esse curso de liderança. Fiquei muito feliz porque eu ouvi de vocês que tem realmente sido relevante para cada uma. Então, aproveite as oportunidades. Deus vai abençoar a cada uma de vocês. E muito sucesso no evangelismo feminino, que está às portas e muitas irão trabalhar nesse evangelismo. Que Deus as abençoe. E vem com a gente para a próxima aula. Olá, tudo bem? É um privilégio falar com você que tem dedicado a sua vida nessa missão de salvar almas. Você que se coloca como um missionário nas mãos de Deus. Nesse momento nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante. Estudo contextualizado da Bíblia. É isso mesmo, se nós queremos dar um estudo bíblico, pregar uma mensagem, há necessidade de contextualização. Mas como fazer uma contextualização correta, sem perder os princípios da Bíblia? Enfim, nós vamos ver em detalhes sobre esse tema e eu convido a sua atenção nesse momento. Mas antes disso, vamos orar? Então eu convido você, do jeito que está, a entrar em reverência, em conexão com o Pai. Feche os seus olhos e ore comigo. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento estaremos estudando um tema importante para que missionários e missionárias possam contextualizar a sua mensagem e fazer com que essa mensagem chegue de forma impactante em cada coração. Por isso, conduza o estudo que estaremos fazendo agora, para que haja crescimento intelectual e aperfeiçoamento espiritual. Esteja com todos nos mais diferentes auditórios, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Estudo contextualizado da Bíblia. Quando falamos sobre contextualização, há um texto nas Sagradas Escrituras que ele, poderíamos dizer que é o texto mor da contextualização, porque fala diretamente de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Abra sua Bíblia agora e acompanhe essa leitura comigo. O verso 14 diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que texto extraordinário! Aqui apresenta Jesus Cristo encarnando-se, ou seja, Deus se tornando homem, para nós entendermos esta mensagem do Evangelho. Jesus é o Evangelho encarnado, e nós passamos a entender de forma tão clara esse plano da salvação, porque ele baixou até nós e fez se tornar compreensível através da sua vida. Esse é o exemplo maior de contextualização. E é sobre isso que nós vamos estudar agora. Como poder usar a Bíblia para alcançar a vida das mais diferentes pessoas que estão à nossa volta e que nós vamos entrar em contato através de um sermão, através de um estudo bíblico, como fazer o estudo contextualizado na Bíblia. Enfim, é um prazer estar falando com você desde aqui do seminário da Faculdade Adventista da Bahia, Faculdade Fátima, até o seu lar. Continuando nesse contexto,
quando nós vamos a Isaías, capítulo 40, verso 8, abra mais uma vez a sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo 40, verso 8. Há um texto extraordinário, um texto muito conhecido. Isaías, capítulo 40, verso 8, diz o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém? Amém, louvado seja Deus. Texto bonito, texto conhecido, menciona que a palavra de Deus, ela permanece eternamente. E tem permanecido ao século dos séculos. Enfim, muda-se cultura, mudam-se os povos, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E como falar de forma impactante desta palavra para os mais diferentes povos que existem, para as mais diferentes culturas? Enfim, é necessário contextualizar. Mas até onde vai essa contextualização? Vamos ver em detalhes agora. É interessante quando nós falamos do interesse pela Bíblia Sagrada. Há um estudo que eu trouxe aqui para você, um estudo de 2020, ok? Esse estudo, ele é da American Bible Society, enfim, e eles apresentam ali, em parceria com o Instituto Barna Group, eles apresentam um relatório anual conhecido como State of Bible. Enfim, nesse relatório, o material mostra as tendências culturais nos Estados Unidos sobre espiritualidade e envolvimento das pessoas com a Bíblia. E nesse relatório em específico, apresentou que entre os norte-americanos que foram ouvidos nessa pesquisa, 9% disseram que estuda a Bíblia diariamente. É baixo índice, né? 9% apenas das pessoas de todo um país cristão estudam a Bíblia diariamente. Se fizéssemos essa mesma pesquisa em nosso país, aqui no Brasil, ou no seu estado, na sua cidade, você acha que esse índice seria muito diferente? Possivelmente não, infelizmente não, porque as pessoas estão estudando pouco a Bíblia, e isso traz um prejuízo para a compreensão verdadeira das Sagradas Escrituras. Porém, esse mesmo relatório menciona que 67,8% dos adultos norte-americanos se disseram curiosos pela Bíblia. Extraordinário! 70% da população norte-americana disseram que estavam curiosos e queriam aprender mais da Bíblia. Enfim, este dado de 67,8%, aproximadamente 70%, de terem pessoas interessadas pela Bíblia, está dizendo para você e para mim que ainda há interesse na população de querer conhecer a palavra de Deus. Enfim, então para isso, nós missionárias, precisamos estar preparados para apresentar uma palavra impactante e contextualizada à realidade de cada um. Enfim, dentro desse contexto, como agora nós conseguiremos fazer com que a Bíblia Sagrada, que foi escrita em aproximadamente 1.500 anos, por mais de 40 autores, que tiveram uma participação direta na Escritura Sagrada, como fazer com que esse livro milenar ainda tenha um impacto na vida de pessoas contemporâneas, pós-modernas, igual a você e eu. Enfim, então, para ver dentro desse contexto, para nós podermos ter um crescimento nesse conhecimento sobre a contextualização, eu gostaria de falar com você agora sobre os desafios que ao longo dos anos veio acontecendo ao se pregar a palavra de Deus. Por muitos anos, principalmente ali na era colonial, os missionários protestantes, aqueles que vinham evangelizar, catequizar, entendiam que para os pagãos, ou seja, entende-se pagãos, todos os não cristãos, eles deveriam se tornar cristãos, mas para se tornar cristãos, eles deveriam ser aculturados ao Ocidente, ou seja, esquecer toda a cultura que tem aqui no Ocidente, e eles precisariam aceitar uma cultura oriental. E por muito tempo o Evangelho foi apresentado dessa forma. Mas com o passar do tempo, alguns estudiosos entenderam que os missionários não poderiam retirar toda a cultura existente nas pessoas,
mas deveriam manter a sua cultura, manter os seus valores, manter sistemas sociais ao se tornarem cristãs. Mais recentemente, na segunda metade aí do século XX, a contextualização crítica, essa é uma contextualização séria, ela começou a atuar de maneira benéfica. Qual foi a atitude então da contextualização crítica? Ela começou a corrigir o duplo abuso do cristianismo, que de um lado e por muito tempo havia rejeitado totalmente as culturas dos povos não cristãos. Enfim, e por outro lado, aceitavam a fácil contextualização do evangelho, com o risco então de surgir um sincretismo religioso. E até hoje a gente presencia esse sincretismo religioso que aconteceu naquele tempo. E você deve ver isso na festa da Páscoa, em algumas outras festas, onde se misturaram costumes pagãos com princípios bíblicos. Enfim, e então, dentro desse contexto, a contextualização crítica começou a trabalhar isso de uma visão mais correta, de contextualizar a Bíblia Sagrada. Enfim, mas aí pode surgir uma pergunta. Hoje, no meio teológico em geral, há estabelecido uma discussão sobre maneiras de fazer a interpretação bíblica. Alguns advogam uma forma de se ler a Bíblia muito mais a partir da cultura. Ou seja, alguns estão pegando agora a Bíblia e a cultura, e para tentar fazer essa contextualização, colocam uma cultura em cima da Bíblia. E quando a cultura ela é colocada acima da Bíblia, para fazer com que haja essa contextualização, isso não dá certo. E você vai entender bem o porquê isso não dá certo. Olha só, eu creio que o problema fundamental de alguns intérpretes está exatamente isso, assim, porque eles olham para a Bíblia e eles veem a Bíblia como um livro fragmentado. Você sabe o que significa a Bíblia como um livro fragmentado? Seria um livro completamente separado, com partes isoladas, que não interagem entre si. E eu tenho total certeza de que você concorda comigo. A Bíblia não é assim. A Bíblia, apesar de serem 66 livros, ela está homogeneizada. Ela tem um princípio e um fim. E há uma harmonia ao longo de todo esse processo bíblico, ok? Quando nós entendemos uma cosmovisão de mensagem unificada, a partir daí nós podemos abordá-la como um todo. E esse todo, quando nós abordamos a Bíblia assim, como um só livro, tendo uma mesma mensagem do começo ao fim, a gente começa então a ter uma visão correta da contextualização que pode ser feita. E você pode perguntar, mas de fato a Bíblia tem uma mensagem inicial que ela segue uma linha até o final? Claro que sim. Olha só, por exemplo, a Bíblia começa com o relato da criação. Está lá no livro de Gênesis. Afinal de contas, o nome Gênesis é exatamente por causa disso. Está falando do princípio. Então, ele começa o relato da criação. Em seguida, apresenta a queda humana, a entrada do pecado no mundo. Após a entrada do pecado, a queda do ser humano, continua com a promessa da salvação. De imediato é apresentado esta promessa de salvação, e então passa pela trajetória de Israel. E a trajetória de Israel segue até Cristo. E a gente acompanha no todo o Antigo Testamento essa trajetória de Israel até a vinda do Messias, que é Cristo Jesus. No Novo Testamento, registra o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Está completamente homogeneizada a palavra de Deus. E finalmente se conclui com uma nova criação. É quando nós vemos lá em Apocalipse a consumação escatológica, com o povo de Deus habitando na cidade santa com Deus e com o Cordeiro. Que mensagem extraordinária! Portanto, há uma linha histórica e temática que percorre a Bíblia, o que torna um livro coerente, integrado e não mera coleção de livros ou fragmentos desconectados. É assim que nós precisamos entender a Bíblia Sagrada, como um livro no qual todos os livros que estão em seu conteúdo apresentam o mesmo tema e uma linha contínua, histórica e temática.
Enfim, dentro desse contexto, olhando para a Bíblia desta forma, a gente começa a entender um dos princípios que nós utilizamos nos estudos bíblicos e até mesmo em sermões temáticos, que está lá em Isaías, capítulo 28, verso 10. Abra sua Bíblia agora em Isaías, capítulo 28, verso 10. Esse é um texto bem conhecido para todos os missionários, missionárias que dão estudos bíblicos. Isaías, capítulo 28, verso 10. Diz o seguinte, olha que princípio interessante. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Assim também foi utilizado pelo próprio Cristo, quando ele encontrou aqueles discípulos lá no caminho de Emaús. E menciona que quando ele começa a ensinar os discípulos, ele inicia lá em Moisés e percorre todos os profetas. Olha só, Isaías estava mencionando dessa unicidade da Bíblia, a Bíblia como um único livro, seguindo uma linha temática. Jesus também enfatizou isso. Ele concorda que a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela segue essa mesma linha temática. E então nós precisamos entender isso. E sempre quando falarmos da Bíblia, apresentarmos essa certeza. São 66 livros que formam um único livro, a palavra de Deus. Amém? Enfim, dentro desse contexto nós podemos avançar agora para buscar entender um pouco mais da contextualização. Como fazer uma contextualização de forma correta, fazer com que as pessoas de fato entendam. A contextualização da mensagem bíblica ocorrida desde a composição do texto bíblico e o uso como das escrituras sagradas podem ser vistas de diversas formas. Você quer ver uma delas? De forma bem simples, de uma contextualização da Bíblia, é a tradução. Eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia em português. Você também a tem em português. Aqueles que são de origem de fala inglesa, eles vão receber a Bíblia em fala traduzida para a língua inglesa. A mesma coisa os nossos irmãos de fala castelhana ou do espanhol vão receber uma Bíblia em espanhol. Os hebraicos vão receber toda a Bíblia ali em hebraico. Os gregos também já tem a versão da Septuaginta. Enfim, isso é uma contextualização da Bíblia, quando a Bíblia é traduzida para a língua materna. Esse é um exemplo. Agora, além desses exemplos, nós precisamos de outros exemplos de contextualização. Enfim, quando nós olhamos então para esse contexto, quando nós lemos a Bíblia, é necessário nós aplicarmos seus ensinos ao nosso cotidiano, à nossa vida. Essa é uma outra forma de contextualização. Toda vez que você lê a Bíblia e você aplica ao cotidiano, à vida real, você está fazendo uma contextualização. Porém, me parece que atualmente o termo contextualização tem sido usado para designar o processo de ajustar demandas éticas e morais da Bíblia à cultura contemporânea. Aí nós temos um problema, porque quando você faz isso, é aquilo que eu falei lá no início, lembra? Você tem a Bíblia, a palavra de Deus, e você tem a cultura. Como contextualizar isso em uma balança? Se você eleva a cultura e a cultura se torna determinante dentro da Bíblia, nós vamos ter um grande problema. Porque esse tipo de contextualização não é aceitável, porque implica numa imposição de autoridade externa, neste caso a cultura, sobre a Bíblia. E aí não dá certo. Você quer ver alguns exemplos que demonstram que isso não dá certo? Isso já aconteceu algumas vezes no passado, como por exemplo, Marcião. Marcião ele tentou fazer isso no 2º século, ainda bem próximo ali, vivendo com os pais da igreja, quando ele rejeita o Antigo Testamento e ele então pega porções, rejeita o Antigo Testamento e algumas porções do Novo Testamento, e ele menciona que esses textos, no seu argumento, não se harmonizavam com o Deus revelado em Jesus Cristo. E então ele tenta excluir partes do Antigo Testamento, partes do Novo Testamento. Isso não foi aceito e não pode ser aceito. Você quer ver um outro exemplo? Um exemplo mais moderno. Na metade do século XX, um homem chamado Rudolf Bultmann, não sei se você já ouviu falar, desmitologização. É isso mesmo, esse termo bem difícil. A desmitologização da Bíblia, apresentada por Rudolf Bultmann,
Segundo ele, os milagres relatados aqui nas Sagradas Escrituras não se coadunam com os avanços da ciência. Por isso, de acordo ele então, para se entender bem a Bíblia, precisa remover todo o elemento sobrenatural dos milagres relatados na Bíblia e os interpretar então de maneira existencial. Olha, o que apresentou Bultmann não é bíblico e não deve ser assim. É muito perigoso, porque contextualizar desta forma a Bíblia é você tirar a ação divina da palavra de Deus e torná-la humana. E precisamos entender a Bíblia como palavra de Deus. É isso mesmo. Contextualizar o Evangelho significa viver a vida de Cristo em nossa vida. É a melhor forma se você quer de fato contextualizar a Bíblia. Não fazer como Rudolf Bultmann. Muito menos você decidir fazer com que alguns textos sejam retirados, como fez Marcião. A melhor forma, se você quer contextualizar a palavra de Deus, você deve viver a vida de Cristo em sua vida. Agora, quando eu recebo a palavra viva e escrita, e eu transmito ela a outras pessoas de forma que elas possam entender, nesse momento eu estou contextualizando da forma correta a Bíblia. Mesmo os que não sabem ler ou escrever podem entender o Evangelho. Se este lhes for transmitido de maneira correta, e mais ainda, se este for vivido de modo a representar o Evangelho de Deus, o Deus eterno da Bíblia, nós estaremos alcançando o verdadeiro efeito da Bíblia, que é transformar vidas e levar esta pessoa até o preparo do retorno da volta de Jesus para morar eternamente com Ele. Amém? Amém. Enfim, então, com respeito ao texto bíblico, contextualização pode ser definido como um processo de 3 elementos distintos. Então, preste bem atenção agora. Foque aqui em mim. Eu gostaria que você entendesse bem esses 3 elementos distintos. Primeiro elemento, revelação. Eu preciso ter certeza de que a Bíblia ela foi revelada por Deus. Esta é a certeza. Ela foi revelada por Deus e há uma atuação do Divino Espírito Santo. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, interpretação. E ela precisa ser interpretada em oração e à luz das Sagradas Escrituras. A própria Bíblia se explica. Eu preciso entender o contexto imediato do texto. E o terceiro ponto é a aplicação. Precisa ser aplicado à vida, ao cotidiano de cada pessoa. Os princípios são mantidos e não podem ser submetidos a uma mudança por causa de princípios éticos ou morais condenados pela Bíblia. Se houve uma condenação no contexto bíblico, são esses princípios éticos e morais da cultura que precisam serem abandonados, ok? Então, observe, são 3 formas de transmitir corretamente a Bíblia. Nós precisamos entender revelação, interpretação e aplicação, por meio de que a continuidade e o significado da Bíblia possa continuar sendo traçada, ok? Agora, se eu não sigo esse princípio bíblico, eu corro outro risco, o risco da relativização. Mas o que é isso? Eu vou explicar para você. Há riscos de uma interpretação, vamos dizer assim, relativizada da Bíblia, quando eu torno o que tem na Bíblia relativo. Isso é muito perigoso. Enfim, e o que isso implica em termos práticos da vida cristã? Isso implica em mudanças e prejuízos imensos. Quando as agendas sociais são impostas sobre a Bíblia e a autoridade da mesma desaparece devido ao relativismo da sociedade ou da cultura, então nesse momento nós perdemos a autoridade da Bíblia. Isso não pode acontecer. A Bíblia nos foi dada por Deus para revelar o plano da salvação e orientar nossa vida enquanto aguardamos a volta de Jesus. Amém? Amém. Eu tenho certeza que você crê assim. Sendo assim, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é autoritativa em tudo que ela ensina e revela. Há autoridade na Bíblia Sagrada. Por isso a Bíblia, ela precisa estar acima de qualquer cultura. Esse é o local da Bíblia. A autoridade devido ser a palavra de Deus. Dentro desse contexto,
A Bíblia, ela precisa ser entendida no contexto da missão. Nossa missão não é adaptar a Bíblia ao estilo de vida promovido pela sociedade secular. Não, essa não é a nossa missão. Mas é fazer com que o nosso estilo de vida se ajuste às normas bíblicas. E aí sim, eu estou contextualizando a Bíblia de forma correta. Nesse ponto, cabe fazer uma observação sobre uma questão levantada por muitas pessoas sinceras. E eu vou fazer uso agora das palavras de Elias Brasil. Ele diz o seguinte: a questão seria como aplicar, como adaptar ou contextualizar passagens da Bíblia, particularmente do Antigo Testamento, relacionada com o sistema de sacrifícios, leis, rituais, guerra ao Senhor, etc. Aí o doutor Elias Brasil ele diz o seguinte: nesse ponto nós devemos notar que há um processo de contextualização e interpretação dentro da própria Bíblia. Este fato tem sido amplamente entendido e aplicado por estudantes da Bíblia ao longo da história. Basta uma leitura atenta do Novo Testamento para entender que o sistema sacrificial hebraico foi superado e cumprido em Cristo. E as guerras do Israel teocrático do Antigo Testamento não têm mais lugar numa comunidade fundada por Jesus. É uma ótima explicação. Então, portanto, quando nós entendemos isso de forma muito clara, há um processo de atualização e interpretação de certos aspectos do texto bíblico dentro das fronteiras da própria Bíblia. As fronteiras são a própria Bíblia. Isso precisa ser bem compreendido por todos nós. E agora, qual o caminho correto para nós termos uma interpretação conforme se entende a Sagrada Escritura como um único livro, falando um único tema ao longo de todos os 66 livros? Eu vou apresentar para você agora 6 passos para interpretar corretamente a Bíblia de forma contextualizada. O seu estudo vai ser contextualizado e as pessoas vão entender bem a palavra de Deus. 6 passos, ok? Eu vou convidar você agora a observar cada um desses passos. Em primeiro lugar, nós precisamos ler mais a Bíblia. Se queremos ensinar a Bíblia, é necessário termos um conhecimento geral da Bíblia. Conhecemos as histórias, as narrativas, os personagens. Isso vai facilitar no estudo contextualizado na Bíblia. Em segundo lugar, além de eu estudar mais a Bíblia, eu preciso entender de que a Bíblia não é um livro comum, mas ela é a palavra de Deus escrita. Por isso, repita comigo: eu creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita. Amém? Amém. Eu tendo essa certeza, eu não vou confundi-la com um livro comum ou apenas um livro cheio de narrativas como uma obra literária, mas ela é a palavra de Deus revelada, escrita para cada um de nós. Em terceiro lugar, precisamos estudar a Bíblia em uma atitude de oração. Precisamos orar em dependência e clamando o poder do Espírito Santo. Enfim, há um dito popular do qual a Bíblia é o único livro no qual nós podemos ler em companhia do autor. Isso é verdade, porque o Espírito Santo acompanha. Deus está presente quando estudamos a Bíblia. Nenhum outro livro acontece isso. Agora, a Bíblia, precisamos estudá-la na presença do autor. Quarto lugar, nós precisamos estudar com humildade, reconhecendo que nosso entendimento pode, às vezes, estar equivocado. Enfim, essa humildade ao estudar a Bíblia vai fazer com que toda vez que eu acessar um livro sagrado, eu tenha novas experiências, conheça as suas verdades e me aprofunde ainda mais em seu conteúdo. Então, esse é o quarto ponto. E Deus pode usar leitores sinceros da Bíblia para nos corrigir e nos ajudar a entendê-la e aplicá-la melhor em nossa vida e na vida de outras pessoas. Em quinto lugar, a comunhão como autor da Bíblia precisa ser constante. Nós recebemos o discernimento do que é necessário para aplicar em nossa vida e precisa ser aplicado. Isto é comunhão. É quando eu leio o texto sagrado, entendo e agora coloco a minha vida em ordem conforme Deus está pedindo. Eu passo a viver em comunhão. Quando eu passo a viver em comunhão com Ele, automaticamente eu vou aplicar também a vida de outras pessoas, assim como ela foi aplicada em minha realidade. E finalmente, por último, a Bíblia é a palavra de Deus transmitida em linguagem humana. Dentro desse contexto,
Nós, seres humanos, nós sempre vamos estar situados em um tempo, um espaço, mas a Bíblia, ela se comunica para nós nas mais diferentes realidades, porque é Deus falando conosco. E assim, quando eu estudo a Bíblia, eu preciso estar sensíveis a todas essas realidades, sempre com cuidado de interpretar textos difíceis à luz de outros mais claros, ok? Sendo assim, a contextualização é necessário que o pregador ou o professor de ensino da Bíblia viva a mensagem. A irmã Ellen White apresenta os métodos de Cristo e eu vou relembrá-los a você. Ela diz o seguinte: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. Essa é uma ótima forma de contextualizar o ensino da palavra de Deus. Vou relembrar também um texto bíblico, um texto de Paulo, quando ele fala a Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 15 e verso 16. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 15 e verso 16. Ele diz o seguinte: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós que ensinamos as Sagradas Escrituras. Deus convida você a viver essa palavra. Vivendo essa palavra, nós vamos ensinar a outros. Esta mensagem deve ser pregada de coração para coração. Aplique essa mensagem em sua vida e ela também será aplicada nos mais diversos contextos das pessoas que nós encontrarmos. Que Deus use você poderosamente nesta obra missionária. Convido você agora a fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, o Senhor conhece cada uma das pessoas que estão conectadas com o Senhor nesse momento, que sente esse desejo de partilhar a palavra de Deus a todos à sua volta. Por isso, invista de sabedoria, de conhecimento, mas principalmente de autoridade, conforme o Senhor deu na Sagrada Escritura. E eu te peço, Senhor Jesus, que o seu amor, transbordado na cruz do Calvário, transborde em cada coração no ensinamento da sua palavra. E, querido Pai, permaneça usando cada um desses missionários com o poder do Divino Espírito Santo. Coloco todos em tuas mãos, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querida irmã, querida missionária, nessa missão de ensinar a palavra de Deus e salvar almas.